Oi, pessoal, bem-vindo a mais um episódio de Coisas Envolvidas. Hoje estou com a convidada Luzia Helena, conhecida como Preta. Luzia, obrigado por você ter aceitado esse convite, viu? Eu que agradeço de estar aqui. Estou um pouco nervosa já, hein? Faz parte, faz parte. Luzia, de onde você veio? Eu sou de Mineiros do Tietê, nascida e criada aqui. Nascida aqui. Nascida e criada aqui. Meu nome é Luzia Helena, né? Tenho 60 anos. Sou mãe de 2 filhos, Diogo e Bruna. Avó de 4 netos maravilhosos, né? E um é a Isa, o Gabriel, o Rafael e a Maria Aparecida. E moro em Mineiros do Tietê, pode dizer-se há 61 anos, né, quase. Numa família muito humilde mesmo, mas graças a Deus tive um pai, assim, muito pouco presente, mas tive, né, não posso me queixar. Graças a Deus e a ele, eu estou aqui em Mineiros, né, Sim. viva, com certeza. E uma mãe maravilhosa, que a minha mãe não foi uma mãe, foi tudo, uma heroína. Uma mulher que você sair aí em Mineiros do Tietê perguntar sobre Cidinha Mônaco, todos vai falar com uma só palavra. Uma pessoa maravilhosa, trabalhadeira. A gente morou na Praça do Jardim por 15 dias. Foi um sofrimento muito grande. Mas a minha mãe ensinou nós que as dificuldades, é claro que a gente ia ter sempre, mas a gente ia ter vitória. E hoje eu posso afirmar que somos vitoriosos. Ficou 15 dias na 15 praça? dias tomava banho no banheiro público e estudar na Antônio Foi que Ferraz. vocês perderam uma casa, é isso? Não, a gente veio de São Paulo, Serginho. Meu pai, como eu falei, né, a gente foi morar em São Paulo, mas meu pai, devido ao quê? Cidade grande, emoção, né? É, tinha um convívio diferente da nossa família. Então, aí se perdeu assim na vida, né, com mulherada, né? E nos abandonou na realidade. Deixou a gente passar as dificuldades que nós passamos e a minha mãe resolveu vir embora para Mineiros, aonde é a terra dela, né? Que Uhum. tem os irmãos, tinha a mãe, tudo aqui. E assim fizemos. Viemos para Mineiros do Tietê, todos pequenos. Aí a gente ficou morando na praça. Minha mãe trabalhava na turma do João Caetano, que devo um favor muito grande ao João Caetano. João Caetano foi tudo para nós, principalmente para minha mãe. Minha mãe trabalhava, chegava ao decorrer da semana, porque o pagamento era semanal na época, mas ele sempre dava um troquinho durante o fim da tarde, né? Falava, a dona Cida teve X, né? Que ganhou, então dava para que a gente nunca fosse para a cama. O João Caetano é o pai do. O João Caetano é o esposo da Cidinha, cabeleireira. Ah, É, sei, e a sei. gente nunca foi para a cama sem um copo de leite. Cama, modo de dizer, né? Que essa época nós morava na Praça do Jardim. Mas, assim, sou muito grata, Serginho, sou muito feliz, tenho orgulho da família que tenho, porque toda família tem um porquê, é ou não? Sim. E a minha família, eu falo, eu tenho que amar, porque foi essa que Deus escolheu, né, para nós. Então, eu falo, a gente tem as nossas dificuldades, com certeza, toda família tem. Mas eu amo minha família e olha, estou aqui, né? Meu neto está presente Aí, comigo ó. aqui, né, Gabriel? Então, e eu falo, só tenho que agradecer, Serginho, agradecer mesmo. Olha, eu fui roceira, né, que eu cortei cana, fui babá. Hoje presto um serviço maravilhoso, não que os demais não fossem. Fui empregada doméstica, fui babá, né, fui roceira, mas hoje eu presto um serviço assim divino. Eu zelo dos túmulos da família que me contratou, entendeu? Então, eu falo assim, lá, quando eu chego lá no local, no cemitério, é como se eu fosse limpar a minha casa. Então, eu faço com muito carinho mesmo. Faz quase 20 anos que eu presto esse serviço. 20 anos. É, e sou assim muito grata a cada um que escolheu eu para fazer esse serviço, né?
Porque lá tem família, né? Tem pai, tem Antes de você mãe. começar lá no cemitério, E trabalhei também na escola. Foi 9 meses de glória. Foi aquele plano do governo, né, que fazia 4 horas por dia. Para mim foi fantástico. Maurílio Vendramini me fez uma grande mulher, uma grande pessoa. Por quê? Cuidei das crianças. Hoje recebo com muito carinho. Aqui faz tempo que eu deixei esse serviço. Deixei não, o governo parou, né? O município parou. Mas as crianças falam, ai, a tia Preta, a mulher do chapéu, com carinho, me abraça, me beija. Eu falo, foi 9 meses de experiência, 9 meses de gratidão a todos da Maurílio Vendramin. E também, né, e nesses 9 meses, eu prestei serviço uma semana no asilo, São Vicente de Paula, que também foi fantástico para mim. Ajudei na cozinha, eu lavava louça, descascava legumes, né? Foi maravilhoso, junto com a Rosa e as demais funcionárias. Para mim foi fantástico, fantástico, fantástico. Então, eu falo assim, com todas as dificuldades, né, que a gente tem, com isso a gente aprende a viver melhor, né? Hoje, graças a Deus, olha, tenho uma casa grande, né? Que para colher do frio, da chuva, né? Posso dizer que hoje eu sou a mulher mais rica desse mundo, que tem a minha família, esses meus filhos, meus netos, meu marido, não podendo esquecer do maridão, né? O Valdemir, mais conhecido como Shell, que ele é assim meu, posso dizer assim, meu porto seguro, né? Quando a gente namorou, e eu falei, ai, eu acho que não vai dar certo isso não. Aí a gente, né, juntou as escovas de dente, eu falei, "Ih, não vai dar certo." Mas ele foi, assim, ele um homem assim complicado de lidar na época, mas hoje eu falo, não foi a melhor foi escolha. a melhor escolha. Como marido, como pai dos meus filhos, porque ele, assim, ele me faz ver as coisas de outra forma, entendeu? Ele fala assim, Preta, o dia a dia não é só festa, porque eu gosto muito de festa, muito Você gosto gosta de... de festa? Amo festa, amo sair, passear, mas eu tô pondo o pé no chão, entendeu? Através dele, né, que ele é muito seguro de tudo, nunca nos deixou faltar nada. O Shell é assim, é um marido que eu acho que eu não sou a esposa, assim, tudo que ele poderia ter, entendeu? Falo de coração, não é porque isso vai à rede social, não. E, às vezes eu fico pensando, mas será que eu mereço, né? Não que ele é 100%, que ninguém é 100%. Mas será que eu mereço tudo isso? Ele cuida muito bem de mim, muito bem dos meus filhos, dos meus netos, que ele ama esses netos, assim, Eu vi ele canetinha. faz tudo, tudo, assim, que tiver no alcance dele. Para ele, os netos, os filhos, é tudo na vida. Ele, olha, eu vou relatar o que aconteceu ontem. Ficou só eu e ele em casa. Eu opinei para não ir assim, meus familiares foram todos lá no Banespa, em Dois Córregos, né, numa chácara maravilhosa, mas eu opinei a ficar em casa. Aí ficamos em casa na hora eu coloquei vinho na mesa, tá, sim, assamos uma carne, eu e ele, e a hora de brindar, ele falou, o que nós vamos brindar? Ele me surpreendeu mais uma vez. Eu esqueci da pessoa mais importante, a ressurreição. Eu falei, nós vamos brindar a nossa vida e a nossa saúde. Ele falou, não, eu vou brindar, nós vamos brindar a ressurreição. Isso matou eu. Imagino. Então, olha, é um homem que não vai na igreja, eu também não vou, entendeu? É muito pouco que a gente frequenta a missa, mas eu falo assim, ele é um exemplo. Para mim, esse momento ele me fez assim ver que a Imagino. vida não é, a gente só tem a vida através dele, de Deus, né? Então eu falo, eu sou muito, muito feliz mesmo, Serginho. E você sabe o medo que eu tenho, né? Vou falar de medo.
Tenho medo de chuva, muito medo, forma tempo. O neto já fala, ih, a avó deve estar nervosa, mamãe, porque olha lá o tempo. E de injeção, né, Serginho? Que você é uma testemunha viva. Peraí, deixa eu falar pra você. É, como que foi a ideia de você ir pro cemitério trabalhar lá? Como que surgiu a primeira essa oportunidade pra você? Foi assim, olha, Tem alguém que fazia antes de você lá? tinha, mas foi muito bem colocada a sua conversa, a sua palavra. Eu fazia limpeza assim do túmulo família, né? Lá Da família. da família. Aí o Rodrigo Coveiro, o Rodrigo Uhum. Colognese, né, que é o nome dele, e falou para mim, Preto, olha, tem uma pessoa que pediu, e eu indiquei você, você faria? Eu falei, ah, posso tentar, Rodrigo, né, porque eu faço da família, às vezes a pessoa pode não gostar, né, e assim foi através do Rodrigo Colognese que eu estou nesse serviço, né, e ele arrumou muito serviço para mim, muito túmulo. Então, eu sou muito grata. Eu tenho gente de São Paulo, eu tenho gente de Igaraçu do Tietê, Barra Bonita, Mineiros do Tietê, né? E chega a época, assim, datas comemorativas, a procura é muito grande. E eu chego até, assim, falar que eu não tenho condições de exercer. Que graças a Deus a procura é bastante. Você tem mensal. Mensal. Você vai Eu todos os dias? todo sábado, Todo todo sábado. sábado eu estou no local lá, do trabalhando. E agora nós temos a Fátima também, ela e o esposo dela, né? Que também presta esse serviço. Então, o que eu não consigo, ou ela também, né? Eu passo para ela. Falo, olha, tem a Fátima aí, amiga nossa, muito caprichosa, muito dedicada ao serviço, né? Então, foi Durante a assim. semana. Durante a semana, no momento, estou fazendo curso. Gente, fantástico esses cursos que eu estou fazendo. Sindicato Rural de Mineiros do Tietê, eu tenho que parabenizar toda a equipe. Fantástico, fantástico. Olha, eu fiz curso, nunca imaginei, Serginho. Eu fiz um coelhinho, eu fiz colar. A gente faz o curso lá de alimentação, né? Nós tivemos de orquídea, tivemos de horta, enfim, uma porção de curso. E fantástico. E agora, dia 26, vou falar em rede social, mas as minhas amigas sabem que eu vou mandar tudo por escrito para elas. Dia 26 não poderei fazer meu serviço no cemitério. Terei um compromisso muito grande lá no Pacu, não por ser o Pacu, não, gente, mas é devido assim a o sindicato Hum. sobre, vamos ver se eu vou saber usar a palavra certa, é, fugiu da mente, gente. Cultura, alguma coisa de É cultura, alguma coisa assim de lazer, Hum. de E vamos falar sobre turismo, turismo, oh, isso. muito. Ai, obrigada, Serginho. É, Sobre turismo. turismo. Então, eu não vou poder perder. Só se acontecer alguma coisa que eu não possa estar presente, né? Mas o serviço eu posso fazer no domingo, porque para mim não tem problema o dia de eu ir. Se eu vou sábado, muito que bem. Se eu não posso ir no sábado, se permitir, eu vou no domingo, não tem problema. Deixa eu falar, você vai lá no cemitério, você leva os produtos ou os produtos já tá Levo. tudo lá Não, eu guardado? levo os produtos, Serginho. Por quê? Eu poderia até guardar no túmulo da família, né? Mas você sabe como que é. Eu acho que não é muito legal isso. Por quê? Você leva, Gente, mas você leva mas nós vamos de carro. Eu fiz tudo isso, nós fizemos a pé, Serginho, por muitos anos. Aí passava amigos, só acenava a mãozinha. Eu falava, ai, não vai dar carona para nós, marido. Eu falo marido, né? Para ele, não vai dar carona. E não dava mesmo, só acenava a mãozinha. Ah, mas um dia nós vamos ter um pois é, que a gente possa fazer nosso trabalho indo e vindo, né? Na boa. E graças a Deus, Deus permitiu isso para nós. Ele tinha um Fusquinha, aí do Fusquinha ele conseguiu um Gol, né? Melhorou. Então, e a gente faz isso aí. Mas é muito, para mim, é muito gratificante esse trabalho meu, Serginho. outro dia, faz uns 2 anos, mais ou menos, eu nem sabia que existia isso. Tinha gente que vem o pessoal de Jaú,
O negócio de mármore, Tem. que faz limpeza lá, negócio de placa. Aham, Eu faz. nem sabia que existia. Tem. E é só um casal, vocês são um irmão novo. Então, na realidade, eu nunca vi eles. Eu vi a Mas primeira vez. porque eles vão, com certeza, durante a semana, né? Isso, é Então, isso. porque sábado acho que é meio período só que eles trabalham, então eles vão durante a semana. Mas olha, Serginho, eu falo assim, sou muito grato, mas sou muito grata a Deus. Quanto você limpa mais ou menos de túmulo lá? Nós temos 30 túmulos. Você deixa, você lava, limpa 5, 8 por sábado? Ou Não, você, nós fazemos tudo. É assim, tem família, tem acho que 8 túmulos, acho não, 8 túmulos agora. É que ele só pede para fazer 2 vezes por semana, por mês, quer dizer. Então eu tenho tudo agendado, eu tenho uma apostila, lá tá marcado, né? Os dias que eu vou, as datas, tudo. Olha, nós tivemos dia 19, né? Então lá tá ok que nós trabalhamos. Agora, dia 26, como eu já falei, vou escrever que eu tenho um compromisso, né? Inadiável, que eu não vou poder perder. Apesar que o trabalho é em primeiro lugar, né? Mas meus amigos vão entender essa sim, falta minha, que eu posso repor no domingo, né? Se eles permitirem, se o meu marido também permitir, que às vezes ele fala, não, no domingo eu não vou, então já nós não vamos. aconteceu algo sobrenatural lá dentro do cemitério? Ai, já, certinho. Eu fiquei morrendo de medo. Medo mesmo. Na época trabalhava eu, minha filha e meu marido. Minha filha ajudava eu, né? E eu estava num determinado túmulo e tinha uns meninos limpando o túmulo, limpando não, estava pondo piso. E Hum. tinha máquina, eu não sei falar o nome da máquina, se é, que máquina que é, eu sei que corta piso. E no cruzeiro, de repente a máquina ligou, não tinha ninguém. A minha filha, pai, gritou, pai, a máquina ligou. Aí ele falou assim, como ligou? Ele falou, pai, ligou. E realmente estava ligada a máquina. E não tinha ninguém. Eu fiquei apavorada, né? Eu já queria ganhar a estrada. Muito medrosa, a mulher medrosa. Ah, você tem medo? Pavor. Eu queria ganhar a estrada. Aí ele falou, não, fica sossegada. Aí foi até onde estavam os meninos. Falou para eles, falou, olha, a sua máquina está ligada. Eles não acreditam. Falou assim: ah, alguém ligou, porque a máquina não iria ligar sozinha. Ele falou: olha, eu estou falando do que a gente presenciou. Agora cabe você acreditar ou não. Beleza. Encerrou o assunto aí. E teve também uma vez, mas isso não foi assim de medo, mas a gente ficou com medo porque o pai do Salvador, o Catarino, que Deus o tenha ele em bom lugar, ele entrou num túmulo aberto e ficava, né, nessa época ficava eu e minha irmã, a Ângela, né? Aí nós varrendo lá, limpando que nós Mas ele trabalhava. fica fazendo o que lá dentro do... Não, ele entrou para assustar a gente, para Não brincar com a acredito. gente, porque o Catarino era uma pessoa fantástica, né? Nossa, eu tenho saudade dele. E nós passando, porque na época o Dirceu, José Dirceu Alves, era o nosso prefeito, nosso fiscal. Então ele indicou nós para fazer a limpeza lá. E nós estávamos limpando. De repente, grita no túmulo aberto. Homem! Ai! Foi uma loucura, só negrinho correndo. Eu e minha irmã. Nossa. Porque para nós não era ele, né? Para nós era alguém assim do outro mundo. Mas aí ele falou: eu tô brincando, é o Catarina que está aqui. Deve ter xingado Mas ele. não, eu falei, Catarino, olha, eu não vou xingar aqui porque rede social. Falei, Catarino, por que você fez isso? Quase perdi as pernas de tanto correr. Imagino, Pensa, uma imagino. mulher que correu. E assim, e teve outras coisas que o pessoal vai muito fazer trabalho, né? Faz E ainda. faz, leva muita flores. Teve Você já encontrou alguém lá dentro fazendo? Já. Teve uma vez, nós chegamos, e tem 2 portão, né, o cemitério. Um portão, a parte de cima, mas estava a coisa mais linda. Um coração feito de rosas vermelhas. Botão, né?
E muito perfume, muita bebida. Acha? É, com certeza é um trabalho amoroso, né? Vai saber. Eu não entendo isso. E outro dia, tá fazendo o que? Acho que uns 20 dias, um pouco mais, veio um pessoal todo de branco. Foi o dia que o cemitério ficou mais lindo. E eu não me aproximei, que eu estava longe. Eles cantaram, eles fizeram festa. Foi com uma van daqui de Mineiros do Tietê. Mas o pessoal não é daqui. Todo de branco. Eu não sei se é Iemanjá que fala, ou alguma crença, né? Mas eles cantaram, foi assim, fantástico. Você acha? Então, para mim, é a van do Sandro. Para mim é, agora quem ele levou, não sei, mas um pessoal bonito, sabe? Um povo bonito mesmo. E segundo falaram para mim, que diz que quando morre japonês mesmo, legítimo, eles fazem festa. E teve um dia, mas já que a gente começou a trabalhar lá, eu acredito eu que deve ter ocorrido esse falecimento, chegamos lá, tem uma mesa mais cheia de doce. Doce de Ah, tudo quanto é tipo. Que eles dizem que tem essa, a crença. essa crença, né? Agora, se é, eu não sei, Serginho. Mas eu falo assim, é muito bom estar lá. Viu? Então, o pessoal ainda faz trabalho até hoje lá. Faz trabalho, Serginho. Eu não sei, né? Eles, Mas, sim, é galinha, você já chegou a ver? não, não, é só Frango. bebida, velas, né? Velas vermelhas, Eles vão à amarelas. noite fazer isso? De dia, sol, na boa. Porque ninguém é contra isso, né, Serginho? Porque aí vamos supor, nós somos católicos, né? Nós temos uma crença. Eles, é a religião deles. Ou o trabalho que eles estão fazendo, pode ser que seja para o mal, pode ser que seja para o bem, né? A gente vamos pensar que tudo é para o bem. Pelo É, não bem, é? pelo bem, bem. Vamos Olha, pensar eu isso. achei que o Ivan, acho que não tem mais essas coisas. Tem, Serginho. Tem sim. E bastante, Duro que viu? deixa uma bagunça também depois, né? Olha, Serginho, se eu falar para você, até que não. E eles também levam moedas. Gente, sábado eu vi tanta moeda. Eu falei, marido, olha, 25 centavos, 50 centavos, R$ 1. Sabe, e não sei se eles fazem alguma coisa que depois eles vão jogando as moedas, Uhum. mas tem muita moeda também no Cruzeiro. Cigarro, que às vezes a pessoa faz, acho que promessa para largar de fumar, né? Então Hum. deposita lá o cigarro. E bebida. Ai, meu pai bebia tudo que ele via. Meu pai era maluco. Não Eu não bebo. acredito. Meu pai tomava Eu nem champanhe. mexo, não chego nem Não, perto. não, meu pai tomava champanhe, meu pai tomava vinho, meu pai tomava pinga. Ele não estava nem aí. Ai, não. E, Serginho, não sei se você já ouviu falar, tem um túmulo lá também, a Lazinha. Já que desce, assim, é perto do túmulo da mãe da Rose Rossi. Olha, essa eu creio em milagre e que as coisas acontecem sim. Eu levei minha sobrinha lá, a filha do Lolinha, Paulo César, né, mais conhecido como Lolinha, e ela queria que o pai parasse de beber. Ela falou: ah, não parar, mas assim, que diminuísse, que arrumasse um trabalho, que ela tinha orgulho dele, mas gostaria que ele trabalhasse, né, decentemente. Aí eu falei, ela questionou sobre esse túmulo. Eu falei, olha, Fia, do que a tia sabe, esse túmulo, diz que essa menina, esse anjinho faz milagre. Ela falou, ah, eu vou pedir para ela. E em voz alta, eu limpando o túmulo, ela pedindo que elazinha, da onde ela tivesse, que fizesse o pai dela assim, não digo parar, as palavras dela isso, hein? Não digo parar de beber, mas diminuir, que arrumasse um trabalho. Você não acredita, Serginho? Eu creio assim que, olha, eu chego a me arrepiar. E através de Deus e esse anjinho, né? Que a Lazinha morreu criança. Ela ouviu as preces da minha sobrinha, a minha sobrinha chama Heloísa. E em 3 dias, o Joaquim Morales, que todo mundo conhece, Mineiros do Tietê, chamou Lolinha mais uma vez para tomar o lugar dele como vidraceiro na cidade.
Você sabe que ele foi vidraceiro por muitos e muitos anos, né? Tudo através do Kim. O Kim, a Jane, a Lidiane. A gente só tem que agradecer essa família. E também não esquecendo a Clarete Reale, né? O Pedro, nossa, que fez tudo pelo meu irmão. Fez mesmo. E acredito que ela conseguiu, porque elazinha ouviu as preces dela, né? E em 3 dias o Kim chamou e o Lolinha diminuiu. Se eu falar, você pode perguntar para o Pedro, para a Clarete, que ele ficou na casa deles lá, né, no sítio, que ele melhorou muito depois que foi para lá, o comportamento, enfim, em tudo. Ele vinha fazer visita para nós aos domingos. Pedro deixava na porta de casa e falava: Lolinha, eu não quero saber de você ir para boteco, hein? Não, vou ficar aqui na casa da minha irmã. E assim foi. E agora, você vê, dia 27 do mês que vem, vai fazer 2 anos que ele nos deixou, né? Mas assim, eu falo, nos deixou, mas deixou assim bastante alegria. Porque eu falo, a vida que ele vivia antes de conhecer, de estar lá no sítio do Pedro Reale, não era a vida de um ser humano. Ficar hoje, fazia um serviço para um, fazia um serviço para outro, tomava as pingas, dormia na rua. Não é legal, né? Uhum. Então hoje a gente sabe onde ele está. Sim, sim. Ele foi muito bem cuidado pela Clarete, pela avó, né? A mãe da Clarete, muito bem cuidado mesmo. Eu só tenho que agradecer eles assim imensamente. Eu não, nossa, até na Bahia ele foi, Eu fiquei sabendo que até na Bahia, e é. queria tanto melhorar para voltar para a Bahia, né? Trabalhar. Ele vinha bonito, bem arrumadinho em casa. Era um orgulho para nós. Sim. Foi um orgulho mesmo. Eu falo assim, eu lembro isso nas palavras da minha mãe, que a gente até adquire um vício, mas quando Deus convida a gente, eu não gosto de falar a palavra morrer ou morte, quando convida a gente a outro lado, a gente vai sem vício. E eu creio nisso, que ele olha em casa, você pode ir lá em casa, tem pinga, tem cerveja, marido não bebe, mas eu gosto de tomar um goró. E eu convidei ele, vamos Lolinha tomar. Ele falou, não, minha irmã não quer. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Sim. É uma saudade? Opa, saudade do Lolinha, do José Luiz, mais conhecido por Bode, que foi, assim, meus aniversários não é mais igual. Uhum. Os pingaiada vinha e me abraçava gostoso mesmo. O Bode falava, parabéns, marrom. Ele falava marrom para mim, marrom bombom. Então a saudade é muito grande, Serginho. Mas a gente tem que viver, né? Sim. Enquanto Deus permite que a gente esteja aqui, Sim. né? E vamos tocando o barco. Ô, ô, Luzia, eu conheço a senhora desde pequenininho, né? Desde quando eu ia pro João de Massa. Estudei com o Com o Diogo. Diogo. E eu nunca vi você triste. Nunca vi você sem sorriso. Você é Ó, todo tempo assim? graças a Deus, Serginho. Eu falo, Deus é maravilhoso na minha vida, com todos os tropeços que a gente teve, muito tropeço. Nossa, muita dificuldade na saúde também. Minha filha Bruna, que está aí fora. Eu tive ela dia 30 de janeiro de 89. Dia 31 de janeiro de 89 deu paralisia cerebral. Nossa. Sabe, começou a tremer o bracinho, a perna. E eu fiquei muito nervosa no hospital, porque eu tinha o Diogo e não vi nada disso. Então a gente, como mãe, fica em desespero, né? Aí uma amiga de quarto lá falou coisa desse jeito. O que que a sua filha tem? Eu falei, não sei. Falei, eu vou ligar para o Zé Vicente, que já é falecido, o pediatra. Aí liguei, mandei pedir, né, que a enfermeira ligasse e chamasse ele. Aí veio, fez um monte de exame lá que podia ser feito. Aí falou, olha, quando seu marido for vir te pegar, você fala que eu quero falar com ele. Eu falei, doutor, tem que falar tudo que minha filha tem para mim. Meu marido é roceiro, ele fica o dia todo na roça, é eu que vou cuidar dela. Eu preciso saber dos cuidados que eu tenho que ter com ela. Que uma criança normal, a gente tem cuidado, mas uma criança que precisa de mais cuidado, a gente tem que estar mais atento.
Ele falou, não, assim que ele chegar, vocês vão. Aí ele explicou que faltou um pouco de oxigênio, né? Porque o parto da minha filha estava previsto 30 de janeiro a 7 de fevereiro. Graças a Deus mesmo que a doutora Irene falou, olha, 30 de janeiro você vem de mala. Qualquer coisa nós já fazemos o parto. E assim foi feito. Porque se fosse 7 de fevereiro, poderia ter sido pior. Mas hoje eu tenho um orgulho muito grande da minha filha, dos meus filhos. Muito trabalhadores, muito honesto, muito dedicado, tudo que faz. A minha filha cuida muito bem dos meus netos. Só tenho que agradecer a Deus, né, que ela me surpreende todo dia. Todo dia a Bruna me surpreende. Por quê? Aí nós fizemos tratamento, desculpa, tá? Lá no ACB por muitos anos. Eu ia 3 vezes por semana, nós ia. Segunda, quarta e sexta, para São Paulo. Mas muitas vezes, não vou falar mal, e se quiser pôr também, né? Tudo que eu estou falando pode pôr, não é mal. Mas na época nós tivemos muito problema com o transporte, ambulância, sabe? Negava. Então minha filha deixou de fazer muito tratamento lá no ACD, São Paulo. Até ia ser cortada por falta de presença. E eu relatei, falei, o problema não é eu, porque eu ia sem dinheiro. Hoje o Pedro Cipolla, que Deus o tem em bom lugar, não se encontra mais com a gente também. Devo muito a ele. Ele foi um pai, ele foi o pai que eu não tive, no momento que eu mais precisei. Seu Pedro, quando ele soube que eu ia sem dinheiro, que muitas vezes, Serginho, fui sem dinheiro. Minha filha até hoje sonha, ela lá tinha vários carros de lanche, de salgado, e ela ficou com vontade de um pastel. Ela fala até hoje, pastel envelope. Pensa que pastel grande. Até a gente, né, que é Sim. adulto, fica. Mas ela, eu não tive condições, eu não tinha dinheiro, não tinha mesmo. Não tenho vergonha de falar. Eu não tinha dinheiro para dar esse pastel para minha filha. Nós levava coisa de casa, um Danone, e tinha que tomar logo, porque, né? Maçã, uma laranja, banana. Banana chegava a ficar até preta, porque ia de madrugada e vinha de madrugada. Mas não me arrependo de nada que fiz. Faria tudo de novo, não só pela minha filha. Qualquer criança, qualquer ser humano que precisar que eu tiver, que eu puder estender a mão, estendo, com Uhum. certeza. Mas a gente sofreu muito, Serginho, muito, 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 muito. E então, aí teve esses bloqueios, aí, ai, não vai, não vai. Quando o seu Pedro ficou sabendo que eu ia sem dinheiro, quanto almoço o seu Pedro pagou para mim e para minha filha. Sou muito grata. Aí muita gente fala, você é puxa-saca. Desculpa a expressão, tá? Não, Você fica é à puxa... vontade. Eu sou É uma muito conversa. natural, sou muito É. natural. Você é puxa-saca da família Cipolla? Não, eu sou muito grata. Porque quando uma pessoa estende a mão para você, não importa. Você, assim, a classe dela, não importa nada dela, você tem que ser grato. E eu sou muito grato, muito à família. Muito mesmo. A Neca também, que Deus o tenha em bom lugar. A Neca, para mim, foi uma pessoa muito especial. Muito especial. Dona Cida, seu Pedro, enfim, Pedrinho, enfim, a família Cipolla em geral. Para mim, eu sou muito grata a eles, né? E o seu Pedro falou: por que, Preta, você não falou para mim? Eu falei: seu Pedro, a gente não é. O senhor é um motorista, não é obrigado a comprar as coisas para gente, né? Ele falou: não, o que eu comer, vocês vão comer. Então, quando a gente não tinha, Ele, ele bancava. E às vezes ficava até sem. Quantas vezes, viu? Ele deixou de almoçar para dar o almoço para nós. imagina, Então eu eu, imagino. então eu jamais posso ser ingrata. Sempre tem um anjo na nossa vida, a Eu gente não. falo assim, então, por isso que eu falo que eu sou uma mulher muito feliz. Com todos os tropeços, ainda consigo rir, consigo passar, assim, não é fingimento, não. Eu sou feliz 24 horas.
com a graça de Você Deus. tem essa gratidão. Nossa, uma gratidão assim que não tem assim o que eu fazer para pagar. Nem que eu fosse a mulher mais rica desse mundo, porque favor não se paga. É ou não é? É igual a amizade. Amizade você não compra, você conquista, Conquista. conquista. Então, pode ter certeza que eles também, do jeitinho deles, né? A família, hum, pode ter certeza que gosta de mim da mesma forma que eu gosto deles. Sim. Pode ter certeza disso. Eu creio nisso, né? E daí a família, né? Muito grande, né? A minha família, é família Mônaco, família grande demais. Mas é assim, não é todos que a gente tem contato, né? Eu tenho mais contato com a Bel, eu falo parente, é Bel. A Bel é A gente, Bel é sua minha sobrinha. prima, minha A prima. prima. É, a Bel é gente fina, gosto muito da Bel. Tenho um respeito muito grande por ela, a Giovana. A Geice, a gente se fala muito pouco, ou faz muito tempo que eu vejo ela, mas não deixa de ser minha prima, é ou não é? O Ney, né? O Eduardo, o Cláudio, Denilson Mônaco, enfim, a minha família, eu amo minha família, Sim. amo de paixão. Não sei se eles amam eu da mesma forma, mas a minha irmã Célia, que é a minha irmã Célia também, como eu falei para você, que o meu marido é meu porto seguro. A minha irmã Célia, eu digo também, Eu que ela é imagino. tudo para mim. Ela é E meu porto. trabalhadeira também, Nossa, a né? Célia é campeã. A Célia. Então, e quando eu cheguei do hospital com a Bruna teve a crise novamente, de tremer a mãozinha e a perninha. Minha irmã imediatamente catou minha filha, levou para o França Pinto em Jaú, doutor, né? Doutor José Luiz, que Deus o tenha em bom lugar. E, nossa, pagou tudo, ela que pagou tudo, fez tudo para mim, Serginho. E ele falou que ela ia ter que fazer uma tomografia, enfim, uma porção de coisa. E graças ao doutor Izep, aí você vai falar, nossa, Preta, todos que você está falando já se foram. Mas o doutor Izep, fisioterapeuta, que prestava serviço em Mineiros do Tietê, ele e seu Pedro foi tudo para nós, para minha filha. E eles que conseguiram o AACD em São Paulo. Ah, tá. Então, só tenho que agradecer Sim, mesmo. sim. Doutor Giuseppe foi fantástico, né? E graças a Deus a família que tenho, né, Serginho? Porque minha mãe, com todas as dificuldades dela, ela sempre teve assim presente na nossa vida, dando força, falando que a gente não pode desanimar, que isso a gente só tem a crescer, porque tudo que é fácil não tem valor. Não. Então a gente tem que ter as dificuldades para valorizar tudo que temos, né? E eu só tenho que valorizar e agradecer mesmo. E passando por isso assim, hoje você trabalha no cemitério, né? Você presta serviço. Há quanto tempo você está indo no sindicato na escola? Sindicato. Serginho, eu não vou falar assim com certeza o tempo, mas desde o ano passado. Mano, Mas não foi o ano todo, o ano passado, certo? Foi através da minha amiga Cléria Gasparotto, ela que me estendeu o convite, falou, ah, Preta, eu gostaria muito que você participasse do ela, curso. ela ia na escola lá. Ela ia no curso lá. É, gostaria muito que você participasse, você ia gostar. E foi para mim tudo de bom. Eu não vejo a hora que chega o dia do curso para mim estar lá, porque é muita gente, é muito aprendizado, assim, não só aprendizado nas coisas que o professor nos ensina, mas o dia a dia com os amigos. Que às vezes a gente acha que por mais que eu sou alegre, mas às vezes a gente acha, fala, ai, mas parece que isso não vai dar certo, ou isso, nossa, mas é só comigo? Não. Todos têm um porquê e todos têm a sua dificuldade e a sua coragem de vencer, né? Uhum. E lá eu aprendo muita coisa. Ah, Mariana Pracânica é fantástica. Você já teve o prazer de ir lá? Já, eu fui nessa Ela é escola, tudo. fantástica, ela é fantástica. Que menina maravilhosa. E você não pretende parar. De forma alguma, só se a Mariana mandar eu parar e o Renato Feltri mandar parar. Falar, não, já está demais você aqui. Mas enquanto eles permitirem a minha presença,
Enquanto Deus permitir a minha saúde, eu estarei lá, com certeza. E é um curso que você consegue aprender rápido, né? Aprendi rápido. Aprende rápido, já põe em prática. Já... Olha, é assim, eu vou ser muito franca. Pouca coisa eu pus em prática, mas pus. Já fiz, assim, no curso de artesanato, já fiz pulseira, colar. Então, é o que o professor fala. É coisa que a gente se encontra, se encaixa. Porque comida eu gosto. Mas eu sou assim, mais assim, lá um dia que tem churrasco. Então, eu adoro ir pro fogão para fazer uma comida melhorzinha, uma salada melhor. Não tenho preguiça. Mas o dia a dia eu sou meia fraca, tá? Mas já aprendi muita coisa. Ela também dá pra fazer parte de comida também? Oh, nós fizemos um curso do peixe. Fantástico. Olha, o peixe. Vocês já comeram hamburguinho de peixe? Não. Fantástico. Linguiça de peixe. Eu, para mim, né, que sou leiga em tudo, para mim peixe era só frito, assado e cozido. É, eu Mas de não, hamburguinho, de linguiça, não. tem peixe defumado, é fantástico. Pena que eu não estou com o celular aqui, que eu ia mostrar para você. É coisa divina. Eu nunca imaginei. Eu, com 60 anos, ver essas coisas. Eu falo, para mim, é uma vitória. É uma vitória. Ó, e tive com uma doutora lá em cima, passei pelo médico, e falei que faço o curso. Ela falou, parabéns. E levei o que eu fiz, minhas bijuterias, né, que eu fiz. Ela falou, fantástico, tá de parabéns, continue assim. Porque, Serginho, se eu não vou na minha filha, né, porque ela com duas crianças é difícil, mas ela dá de 10 a 0 em mim, viu? Ela cuida da casa, cuida das crianças, traz criança para a escola, vem pegar criança, leva a criança no guri, leva a criança no treino. É fantástico. Poderia eu ajudar mais, mas assim, ai, quando tem curso, Onde você vai? ai, quando tem curso, eu estudo curso a semana toda, ou 3 dias, ou 2 dias, depende do curso que for dado, né? Nós fizemos o curso do leite, nós fizemos o curso da orquídea. Maravilhoso, maravilhoso. E agora você foi convidado para ir para participar do PACU, do turismo. Turismo. Então, vai ser às 10 horas, no dia 26, Vai né? ter a exposição. Então, e a gente, na realidade, sabe que, qual vai ser a proposta, mas não sabemos, assim, o que a gente vai Ouvir. ouvir tudo, né? Mas eu estou curiosa. Curiosa, curiosa, curiosa. Então, por isso que eu vou deixar meus patrãozinhos sem, Vai lá. sem dar assistência no sábado. Olha, eu fico feliz de saber, viu? Deixa eu falar, você conversa com o Túmulo? Converso, Serginho, como se eu estivesse falando com você. Principalmente que quando é amigo, assim, que já tomou uma cerveja comigo, ou que já a gente bateu um papo na rua, eu converso muito. Principalmente com a dona Amélia. Lembra da dona Amélia? Mãe do seu Érico, que Deus o tenha. Dona Amélia foi fantástica para mim, foi uma mulher que ensinou muita coisa para mim, Serginho. Eu fiz o supletivo, tenho orgulho de falar que eu fiz o supletivo e tirei o certificado junto com meu filho de ouro. Foi Olha, maravilhoso, olha que foi bacana. uma festa linda, mãe e filho Ele tá em Jaú? Ele está em Jaú. A mãe e filho recebendo o certificado do Antônio Que Ferraz. gostoso, hein? Foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, eu só tenho que agradecer todos, 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 todos. E agradecer você também, né? Por essa oportunidade que está me dando, Eu né? falar, eu quero Para ouvir a que, história para dela. que eu possa falar, né? Na realidade, se a gente for ver, daria um livro, né? Porque se a gente for falar mesmo, Detalhe por a gente detalhe, vai. fica muito tempo, Sim, fica sim. muito tempo. Mas eu falo, Você tinha algum sonho? Você fala alguma área, carreira profissional? Você tinha algum sonho? eu tinha. Hoje eu vejo as meninas no futebol, nossa, eu jogava bola, Serginho. Você queria ser Queria jogadora? na época. Nossa, se hoje, muita gente fala para mim, Preta, se aquele tempo você tivesse hoje, né?
aquele tempo, tivesse Essa oportunidade que a essa gente tem. oportunidade hoje do futebol, com certeza você seria uma Você excelente. jogava bem? Eu jogava, marquei até um gol de bicicleta uma vez. Não dá para acreditar, mas marquei. Aí minha filha, quando eu falei para ela, falei, Bruna, a mãe já marcou gol de bicicleta. Ela falou, mas a mãe tem bicicleta? Eu falei, não, filha. Olha, eu, a Marisa Pereira, amo de paixão. Você conhece ela, Sérgio? Conheço. Marisa Pereira, nossa, olha, chuteira, que era o sonho meu, ter uma chuteira, né? Mas eu não tinha condição, não tinha mesmo. E aquele mineiro também naquela É, época não tinha esse e a recurso também, né? Marisa me deu um quichute. Ai, quando eu vejo no Face, quem já usou quichute, conga, eu usei. Tudo dos outros, mas usei. E a Marisa me deu esse quichute. Ah, eu não queria nem que sujasse para poder usar. Então, eu ia para o mercado, alguma coisa, eu saía no jardim, já com bola, eu e ela, parecia dois meninos. Eu e a Marisa. Eu joguei bola com os meninos. Um deles é professor, não sei se exerce ainda a função, do Carneiro. Deixa eu lembrar o nome dele, porque a gente falava só Carneiro, Carneiro, Carneiro. Ah, Ele deu aula aí na Antônio Ferraz. Ele morava ali perto do Butura, do mercado do Butura. Nossa, que maravilha! Então ficava o Chesco, pensa, o Chesco, grande Jesus. olha, Só, imagina você querer ser jogadora. só Jesus na nossa vida, hein, Chesco? Viu? Então, e eu queria. Então, marcava gol, eu jogava no. Às vezes eu queria ser goleira, né? Foi maravilhoso. Cheguei a jogar bola no campo lá de Barra Bonita. Cheguei a Olha, jogar bola em Santa Maria da Serra. Fantástico, eu olha, amava. essa eu não E sabia. os nossos domingos, tem a Noêmia Rabaldelli, que levava nós tudo para o estádio mineirense, né? Então, de domingo era assim: você não via o povo mineirense em casa, era tudo no estádio. Lá a gente jogava bola. Era o Fausto Rocha, que foi também Meu o técnico Deus! nosso, o Dito Gomes foi técnico nosso. Hoje o Dito Gomes é meu compadre. Tem foto? Eu tenho algumas fotos, eu tenho algumas Olha, fotos. Foi tem que maravilhoso. postar no Então, Face. a Vilma, que eu falo branca para ela, a Vilma Gomes, que é nora, foi Uhum. nora da Noêmia, né? Noêmia Rabaldelli. Fantástico, foi maravilhoso, Serginho. Eu fiz de tudo um pouco. Pô, Graças a Deus não matei, não roubei, né? Não fiz loucura, O mas Diogo joga bola, né? ai, o Diogo pensa, ele foi muito bom, viu? Jogava muito bem. Agora o Neto também está no caminho. Ah, é? Ele gosta, adora futebol. E eu, então, essa oportunidade, né? Meu Pra- pai, eu vou falar, meu pai jogou bola. Eu não vou lembrar, assim, na época, quantos anos, faz muitos anos. Ele jogou, ele fez um treino no 15 de Jaú. Meu Nossa, pai era muito bom de bola também. Zinho entendi. Mônaco. Pensa, ele A era. Célia não. Não, Célia, não. As demais não, só eu que Só gosto, você. até hoje gosto do futebol, viu? Só que a situação já não dá mais, o físico, Sim. né? Não aguento. Eu brinco com o Neto, vamos marcar gol, Gabriel, vamos, não sei o E quê. pra qual time você E eu sou torce? Santos. Ai, perdeu ontem para o São Paulo, mas mesmo assim eu sou santista. Perdeu de 2-1. Você gosta de festa? Samba? Tudo. Para mim, falou música, não importa. Assim, principalmente música que eu possa entender o que está falando, né? Que Sim. está cantando. Mas do resto eu tô dentro assim, tudo. Amo festa, amo reunião familiar. Pena que eu não pude não. Foi opinião minha, opção minha de não estar ontem presente. Mas foi maravilhoso. A família se divertiu Sim. da melhor maneira. Com certeza, sem nenhuma. Você toma uma cervejinha hoje? Tomo. Ai, eu gosto muito de uma caipirinha. Caipirinha, de Mas pinga, de vinho. não, vinho. Ontem até tomei uma taça de vinho com o marido, mas eu não sou muito fã, não. Eu gosto da cerveja. Sim. Ah, adoro uma cervejinha. Cervejinha. Uma cervejinha é bom, né? É bom. Olha, Luzia, mas eu fiquei surpreso
seu sonho era ser jogadora. Era Essa, mesmo. olha, ó, Era professora, né? Mas Não, jogador, e jogador. naquela época é mais difícil, Mais né? difícil. Em primeiro lugar, as condições de financeira, não só a minha, da maioria, né? Era difícil. Mas para jogadora mulher também era difícil naquela época, né? Difícil, porque, imagina, ninguém, né? Eu, pai e mãe não aprovavam mulher jogando Aquele homem bola. dançarino, Não né? é? Não, isso não pode existir na família, né? E tudo liberal, é tudo. Isso Aham. é tudo bobeira. Porque Sim, cada um faz o que quer, cada um sim, faz o que gosta, quando pode, né? sim. E eu vou falar para você, eu tive no ginásio quinta-feira, porque meu neto treina, né, ali. E aquelas meninas jogando bola, eu via eu ali. Nossa, eu gritei, eu pulei, eu vibrei com elas. Eu vi eu Eu ali. imagino. Sabe aquela coisa? A Isabel estava junto, a parente, a Bel. Ela falou: Olha, parente, você vibra, né? Eu falei: Eu tô vendo eu, parente. Né? Que Deus abençoe que essas meninas tenham, tá tendo essa oportunidade e que não deixe essa oportunidade Sim, acabar, passar, é. passar. Que vai em frente. Sim. Tem os obstáculos, com certeza, porque sem obstáculo a gente não consegue nada. Não. Mas vai vencer, tem que Vai, pensar que vai vencer. vai, Não vai. é mesmo? Sim. Ó, sempre no último episódio, a gente vai fazer uma pergunta para encerrar. Aham. Qual é o sentido da vida? É viver bem, meu ponto de vista. Viver bem, viver assim, amar o próximo, independentemente de que forma ele é e quem ele é. E geralmente a gente julga muitas pessoas, até mesmo pelo visual, né? A gente encontra nossos amigos, que aqui nós temos também, na rua, e às vezes a gente até vira a cara para eles. E eles precisam tanto de um oi da gente, de um bom dia, de um falar, e aí, tudo beleza? É. Então eu acho que o sentido é viver bem e passar isso em frente, meu ponto de vista. Tá bom. Preta, obrigado por você ter vindo, né? O que você, desde criança, eu vejo você, mas no sorriso. Isso me deixa essa gratidão de você participar aqui, né? E eu peço Eu, desculpa, eu quero aprender muitas coisas com você ainda, como eu já aprendi muito. olha, eu fico muito grata desse convite, viu? Opa. Muito, olha, você vê, eu estive na farmácia, né? E já cheguei, agendei. Falei, eu tenho um compromisso com o Serginho às 9h30, no dia 21. Olha, hoje é um grande dia, né? Dia do Tiradentes. Ai, Olha, mas obrigado. eu que agradeço, Serginho. Agradeço dessa oportunidade de estar aqui, tá bom? Opa. Ai, Poxa. tá. E aí, pessoal? Estou encerrando o episódio com a Preta, a convidada, contando a história dela. Muito obrigado.